Então eu sou castilhense aí, natural de Júlio de Castilhos. Saí de casa já faz algum tempinho, saí em 2013 estudar. Fiz o técnico agrícola, a graduação, depois o mestrado e o doutorado em produção animal. E agora estou retornando para o setor de produção animal da Cotrijuc. E que bom que o ouvinte puxou essa pauta. A produção animal nunca teve tão bem valorizada. Mas também nossos custos de produções também não estiveram nunca nesse patamar. Então adubo subiu, semente subiu, preço de ração subiu. E é importante a gente trazer sempre toda a produção bem ajustada na ponta da caneta. Custo versus o ganho. Tá? Então, para a gente começar a falar um pouquinho de confinamento, o confinamento ele é um sistema de produção intensivo. A gente tem sistemas extensivos, semi-intensivo e intensivo. E ele veio de uma demanda da atual realidade. A gente não tem área suficiente. Então a nossa produção deve aumentar verticalmente, não horizontalmente. É produzir mais quilograma por área. E aí surgiu o confinamento. Bueno, no Brasil, 2020, foi batido o recorde de animais confinados. Isso está muito ligado à produção de grãos. Boa parte da alimentação que esses animais consomem é via grão. Então é ração, é milho, é soja, é trigo, é cevada, todo subproduto aí que a gente possa utilizar na nutrição serve para a alimentação desses animais confinados. Boa parte dos confinamentos brasileiros se encontram nas regiões que mais produzem grãos. Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Então foram 6,2 milhões de cabeças confinadas em 2020. 6% a mais que 2019. Então, apesar do custo ter subido, o produtor também aumentou o número de cabeças confinadas, porque é uma demanda mundial da proteína. E nós aqui no Brasil, a gente tem uma produção muito eficiente, porque a gente tem genética e a gente tem clima. Se a gente for pensar aí Europa, América do Norte, que pegam aí um inverno com gelo, apesar daqui ter... Essa semana a gente viu um pouco de gelo, mas a quantidade de gelo é diferente. Nosso custo aqui é muito baixo. A gente produz pastagens boas, a gente consegue fazer 2 safras de grãos, então o que barateia a carne brasileira. Por isso que ela é no mercado internacional muito competitiva, tá? Então, quais as vantagens de eu confinar? Por que eu vou ir para o confinamento? Produzir mais carne por hectare e melhorar meu rendimento de carcaça. Geralmente, o animal criado a pasto tem um rendimento de carcaça aí perto dos 50%, 51%, 53%. Um animal confinado a gente consegue chegar a 55%. Então eu produzo mais carne por esse animal. Outra questão é a qualidade de carne. A gente consegue ter um animal com melhor acabamento de gordura na carcaça e também a gente consegue modificar um pouco da quantidade de gordura intramuscular, que é o marmoreio. É o que deixa a nossa carne mais saborosa, que dá sabor à carne que a gente está consumindo. Então são as vantagens do confinamento: maior produção por área e melhor qualidade do produto final, tá? Mas um ponto importante é bastante gente que, inclusive no Rio Grande do Sul, entraram no confinamento nessa onda pela demanda e acabaram quebrando, porque o risco é muito maior. Ali eu sou responsável por tudo: bem-estar, nutrição. Então o que eu errar ali é prego, né? Como o gaúcho fala, é tufo. Então, o custo é muito alto e o risco é muito alto. Tá? Então, só para a gente ter uma noção, hoje em dia, o custo da cabeça, né? A gente fala assim, cabeça dia, custo cabeça dia. Quanto cada boi está custando diariamente no meu confinamento? Fica perto dos 13, 14 reais. Então, por dia. Por dia. Então, junta aí alimentação, água, infraestrutura e mão de obra. Então, a alimentação, como a base é ração, né? A ração subiu bastante o valor, fica próximo aí a 8 reais gastos com alimentação. Então tu imagina, né? 14 reais por dia de custo é um custo relativamente alto. Então, além de eu ter uma nutrição muito bem ajustada, eu tenho que ter uma genética muito boa. Esse animal, hoje em dia, o preço do boi está R$11, R$11,30. Então o bovino tem que ganhar 1,5 kg para se pagar por dia, para se pagar. Então como é que eu faço isso? Com conhecimento técnico. Eu vou ter que chamar um técnico, buscar ajuda para tentar buscar o melhor peso de entrada dos animais dentro do confinamento, um animal que tem uma genética boa para me responder a essa minha exigência de ganho e uma nutrição muito, muito bem ajustada. Tá? Então, confinamentos hoje em dia no Rio Grande do Sul que tem sucesso, utilizam bastante subprodutos.
estão localizados em pontos estratégicos conseguem pegar alimento barato. Tem um amigo que formula ração utilizando o resíduo de bolacha, fábrica de bolacha na região metropolitana. Então, que é amido. Então, como seria subproduto, é mais barato, ele consegue ajustar e engorda. Tá? Então, pra gente falar um pouquinho mais sobre produção, falar alguns nomes bonitos aqui. Quando a gente fala em nutrição de ruminante, a gente trabalha com a nutrição do rumen. Então, o animal ele é poligástrico. O ruminante tem 4 estômagos, diferente dos monogástricos. Seres humanos, aves, suínos são monogástricos. Bovino é poligástrico, é rumen, retículo, omaso e abomaso. O primeiro estômago é o rumen. Então a gente trabalha com nutrição de rumen. Basicamente o que cai dentro do rumen é o que vai gerar energia para o animal, para a vaca, para o boi e para o terneiro. Então o pasto que cai nesse rumen, a matéria, o amido que cai nesse rumen, né, a ração, o milho, enfim, ele é degradado por bactérias. Então existem bactérias que são específicas. Bactérias que são específicas na degradação da celulose de pasto, são as celulolíticas. Bactérias que são específicas na degradação do amido, são as amilolíticas. Então quando eu inverto a dieta do animal, eu também inverto a porcentagem dessas bactérias dentro do rumen. Então, como muda a porcentagem de bactérias, também muda o produto final. O que essas bactérias fazem? Elas quebram todo o alimento que cai dentro do rumen e transformam isso em ácidos graxos voláteis. Isso aí é o alimento da vaca, o alimento do boi, a grosso modo. Então é o acetato, o propionato e o butirato. São os principais ácidos graxos voláteis gerados na fermentação ruminal. O acetato se produz mais quando a gente alimenta o gado com pasto. Inclusive no leite é assim, que aumentar um pouco a gordura do leite, o acetato. São vacas alimentadas a pasto. Quando eu boto mais ração na dieta, eu inverto. Eu produzo um pouco mais de propionato. Esse propionato aumenta o volume de leite no gado de leite. E no gado de corte ele aumenta a gordura intramuscular. Então por isso que no confinamento a gente tem uma carcaça, um marmoreio um pouco melhor. Então como a gente trabalha com ração, a concentração de energia muito alta no volume pequeno de alimento, a gente consegue ter um melhor rendimento de carcaça, visto o animal consumir menos volume de alimento, o trato digestivo dele vai ser um pouco menor e a gente vai ter uma carcaça de melhor qualidade devido então a essa produção desses ácidos graxos voláteis, tá? Importante no confinamento, área por animal. Então a gente trabalha aí com 15 metros quadrados por bovino. Pode ser menor que isso, Juliano? Pode ser. Então vai depender do tamanho desses animais que vão entrar dentro do confinamento. Qual é o peso-alvo? Eu vou tirar eles com quantos quilos, tá? Seria o objetivo do produtor. Então, a área para o animal, importantíssimo cuidar isso, tá? Disponibilidade de água, isso é fundamental. Então, a gente trabalha na nutrição de ruminantes com matéria seca. A gente pega o alimento e extrai a água. Ela é importantíssima, mas não tem valor nutricional. Então, a gente tira a água, a gente trabalha com matéria seca. Então, para cada quilo de matéria seca consumida, um bovino ingere 4 litros de água na média. Então, se a gente pegar aí um animal de 400 quilos que consuma 2,5%, 3% do peso vivo, está consumindo 12, 13 quilos de matéria seca. Vai dar aí perto de 40 litros de água. Então, tem que ter é importante salientar isso. Água em quantidade e qualidade. No caso, ele tem que ter à disposição sempre a água. Sempre. Limpa. Se eu botar uma água um pouco deteriorada, um pouco suja, vai reduzir o consumo de água e reduz o consumo de matéria seca. Consequentemente, menor ganho médio diário aí. Vai produzir menos carne. No caso, ele toma menos água e vai comer menos. Menos. Isso aí, perfeito, tá? Então, eu tenho que trazer isso muito bem ajustado, porque se esse animal não está tendo esse ganho médio diário que eu espero, ele vai ficar mais tempo dentro do confinamento. E mais tempo dentro do confinamento, maior custo, né? R$13 por dia. Se ele fosse ficar 60 dias e ficar 70, o custo dele é muito maior. Né? Então é importante eu trazer esses dados muito bem geridos. Na ponta da caneta. Exatamente. Juliano, o tempo médio para esse confinamento para poder fazer a comercialização? Geralmente, os animais não ficam mais do que 120 dias. Então já entram ali com peso acima de 300 e saem com 400, 500 quilos aí, né? Então, quando a gente trabalha com dieta total, que tem volumoso, tem um feno, tem uma silagem, a gente consegue ficar aí uns 120 dias, né? Tranquilos.
Quando a gente trabalha com dieta alto grão, que é uma forma de determinação do confinamento, o animal recebe só grão, é no máximo 90 dias. Porque começa, acima disso, o meu risco de ter problemas nutricionais já aumenta. Então o animal ele foi feito para comer pasto. A gente está botando só a ração ali dentro daquele rumen. Então dá acidose, é um problema seríssimo, né? Então tem que pensar nisso. Tempo de confinamento. 120 dias. Isso aí. Quanto ao investimento, não tenho nada, tenho minha propriedade, mas o que eu vou precisar colocar lá? Eu vou ter que fazer que estrutura física para começar o confinamento? Perfeito. A estrutura que tu tem que ter, então, para iniciar um confinamento, vamos começar pela alimentação, tá? Então eu tenho que saber o peso desses animais. A partir do peso deles eu calculo a exigência nutricional. Então tem que ter alimento de qualidade. Ração, se for dieta de alto grão, né? Somente grãos. Ou ração e mais um volumoso. Feno ou silagem, tá? Área de coxo disponível. Aí pode trabalhar com 40, 50 centímetros de coxo por animal. Água em quantidade, tá? E a gente hoje busca trabalhar bastante a parte de bem-estar animal. Então uma área, se possível, coxo coberto, para não estragar esse alimento. Então uma área para esse animal poder deitar e ruminar, né? Descansar. Ele quanto menos caminhar, menos se movimentar, melhor, né? Gasta menos energia. Então é 15 metros quadrados por animal, um coxo de 50 centímetros por cabeça, coberto de preferência, alimento já planejado e água em qualidade e quantidade suficiente. O abrigo é importante? É importante. Mais pro alimento, né? O bovino, ele tá na temperatura, esses frios que a gente sentiu agora, para ele estava tranquilo, né? Então a origem dele é europeia, boa parte do gado que a gente tem, né? Tirando o zebuíno. Então a temperatura base para eles é bem baixa, então ele não sofre tanto com o frio assim. Ele gasta mais energia com o calor para poder resfriar o corpo. Então é importante a gente pensar num verão, sombra. Agora, como a gente está no inverno... A sombra para não ter um desgaste do animal. Exato. Estresse térmico. Ele entra em estresse térmicos, o que ajuda a reduzir o consumo de matéria seca. Tanto a gente come menos. Já falamos um monte de... É bem complicado, né? A gente já falou um monte de pontos aí que deve ser pensado quando a gente for falar em confinamento. Você me falava que esse setor tem uma preocupação agora maior, cresceu, foi valorizado, e agora a Cotrijuc, desde o ano passado, tem esse setor para atender o produtor, no qual você faz parte. Conta pra gente como funciona, o que tem à disposição do cooperado, do cliente Cotrijuc. A Cotrijuc faz um ano que inaugurou esse setor de produção animal. É uma demanda do mercado. O grão cresceu muito na nossa região, que antigamente era pecuária. Então o grão veio muito forte, ocupou bastante área e isso é bom, gera alimento, produz pastagem no inverno. E agora a produção animal, como cresceu a demanda para o produto e o custo aumentou, também é necessário um pouco mais de conhecimento técnico, um pouco mais de ajustes dentro desse sistema. Então tem que mensurar, tem que pesar, tem que medir. Eu gosto de falar que o produtor não pode ter medo da balança, né? O ser humano às vezes tem um pouco de medo da balança, né? Se pesar não é muito agradável. Mas para quando a gente fala em nutrição animal, em produção animal, é importante eu saber se está ganhando peso ou não. Não adianta eu chegar no final do período e ver que estava errado algum problema. Então tem que ajustar ali. Então o setor de produção animal da Cotrijuc vem para dar esse suporte, esse auxílio ao produtor, seja na pecuária de corte, seja na pecuária de leite. Ele sabe que ali ele tem pessoas que são técnicas, né, especializadas neste assunto, para tentar ajudar a produzir mais e principalmente gastar menos, ou produzir a mesma coisa com menor custo. Então, hoje no setor de produção animal somos em 6, basicamente todos são zootecnistas, né? Então são especialistas na produção animal, e a nossa função é essa aí, ajudar o produtor cooperado Cotrijuc. Pode dizer sim, tá? Uma coisa importante, como a gente está numa região muito produtora de grãos, existe um mito, né? Eu vou aproveitar que eu estou aqui para dizer que existe um mito, que se tu colocar o gado em cima da lavoura de soja, tu vai prejudicar a produção da soja. Se tu fizer uma lotação errada, colocar muito gado, ou colocar o gado com um pasto muito baixo, isso vai acontecer. Se tu fizer como tem que ser, a altura ideal, taxa de lotação ajustada,
não vai prejudicar em nada. Inclusive pode auxiliar na produção futura de grãos. E tu vai estar diversificando a tua rentabilidade ano. Tu só tinha uma moeda, a soja. Agora tu vai ter duas, a soja e o gado. Então por isso que o gado ganhou bastante espaço. Hoje em dia voltamos a ter bastante pecuária na nossa região. É uma renda extra. O produto, como eu falei, nunca teve tão valorizado. R$11 o quilo do boi. Era 7, era 6, era 5 reais, né? Então a produção nossa é muito importante. O Brasil exporta 20% do que produz somente, o resto é consumo interno. Apesar da pandemia ter reduzido aí a rentabilidade da população no geral, o consumo de carne se manteve, posso dizer assim, e a exportação cresceu, a demanda por carne de qualidade cresceu. A gente está numa região muito boa de pastagem, de genética animal, então por que não produzir? Então por que não aproveitar essa pastagem? Por que não aproveitar essa máquina que é transformar a celulose, né, em proteína de alta qualidade? Que bom que a pecuária voltou, eu sou suspeito como zootecnista, mas também trouxe outros desafios. Então o mundo cobra muito hoje. Bem-estar animal, isso é importante a gente salientar. A gente tem que estar consciente, é responsabilidade nossa, né? É ética nossa quando a gente vai trabalhar com produção animal, bem-estar animal e maiores produções por área. Então essa é uma briga, né? Como é que eu vou produzir mais por área? Eu vou estar confinando, vai estar aumentando meus problemas, teoricamente, e preservando. Com maior concentração de animais, maior quantidade de água consumida, maior produção de dejetos. Eu tenho que dar um fluxo para isso. Então é uma cadeia que vem crescendo e vem exigindo bastante do produtor, principalmente. Uma produção mais sustentável, seja ambiental ou seja econômica.